bom dia, tudo bom com vocês? A paz do Senhor Jesus. Gente, tá difícil em gravar, mas vai sair esse vídeo. Muito barulho, muito carro passando. E, inclusive, hoje eu tô aqui perto, a rua é bem ali, né? Então, vai fazer barulho. Não consegui postar ontem. Aí hoje eu já acordei bem cedinho porque é menos trânsito, né? Menos carro passando, então eu acredito que agora vai dar certo. Mas vamos lá, né? Gostaria de falar um pouco sobre esperança com vocês, que às vezes a vida nos coloca em situações, né, que a gente não vê a luz no final do túnel. O cansaço bate, o desânimo vem e a gente se pergunta, será que vai valer a pena continuar? E vale a pena. Vale a pena ter esperança, vale a pena acreditar em Deus, vale a pena. Porque tem promessas, Deus tem promessas para nós. E eu gostaria de estar lendo em Romanos capítulo 5, versículo 5. Gente, quando eu olho assim, é porque eu estou me vendo no celular, tá bom? Porque a câmera do meu celular é aqui, ó. Se eu olhar pro buraquinho ali da câmera, eu fico olhando certinho pra vocês. Mas como é que gravo olhando pro buraquinho ali da câmera, né? A lente. Aí eu fico olhando pra mim aqui. Então, às vezes eu olho ali, às vezes eu olho aqui. Já me falaram que fica... Eu falo, pra onde você fica olhando? Que você fica olhando torta. Mas é pra mim aqui, ó. Eu olho pra tela do celular. O importante é ouvir a mensagem. Tá bom. Então vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 5. Diz assim: E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E como manter essa chama acesa, não é mesmo? Gente, a esperança da Bíblia, o que acontece é que ela não é tomara que dê certo. Ela é mais profunda, ela é uma certeza. O que acontece é que muita gente hoje confunde esperança com um desejo vago de que as coisas vai acontecer por mágica, por milagre, sim, por mágica, né? É pura sorte. Não é assim. A esperança não é um sentimento, ela é uma âncora. E lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 19, fala isso. Olha a moto passando. Fala isso, ó. Temos essa esperança como âncora da nossa alma. Então, a esperança bíblica que nós temos que ter, ela é como se fosse uma âncora. Agora, imagine um barco lá no meio do mar, no meio da tempestade. Se ele tiver firmado, se ele tiver ancorado num local firme, ele pode até balançar, mas ele não é levado pelo vento. Então, a nossa vida tem que estar ancorada no Senhor. A nossa esperança tem que estar em Deus, nas promessas que Ele nos faz. Eu tenho promessa, você tem promessa do Senhor. E temos uma grande promessa, que é a volta de Jesus Cristo para nos levar, né? Porque Ele já veio para nos salvar. Agora Ele vai voltar, vai retornar e vai levar a igreja dele. Isso é uma promessa. E temos que ter esperança, temos que acreditar, temos que ter fé. Eu vou subir em nome de Jesus. Estou buscando para isso. E você? Eu te pergunto, aonde você tem colocado a sua âncora? Nas circunstâncias ou naquele que controla o mar? Porque o que acontece,
O que acontece, gente, é que muita gente tem colocado a sua esperança em políticos, em pessoas, em circunstâncias. É por isso que está todo mundo frustrado. Você vê pessoas desanimando, querendo parar. Conforme vai vindo a geração, as crianças vão crescendo, elas já vão crescendo sem expectativa, sem esperança, sem nada. Porque tá colocando esperança, tá acreditando em pessoas, em lugares, em situações que não é para ser colocado. Está jogando a sua âncora em pessoas, em circunstâncias que não é para ser colocado. A gente olha com nossos olhos carnais e acha que não tem solução, não tem mais jeito, que acabou, por causa desses políticos que agora tá aí governando o Brasil e o mundo, né? A coisa tá feia, mas não temos que olhar para isso. Vou falar uma verdade aqui que ninguém quer ouvir, mas que eu já ouvi. Vai doer, mas vai curar. O que acontece é que a gente pede portas abertas, só que a gente não está disposto a caminhar até elas. A gente pede as coisas para Deus, mas não está disposto a levantar cedo, a correr atrás. Tudo tem que ter uma ação, ora e ação. Então não adianta a gente pedir e não fazer a nossa parte. A esperança exige resistência. É fácil ter fé quando o sol brilha. O teste real é manter a lâmpada acesa quando a noite parece não ter fim. Então pare de murmurar, vamos parar de murmurar. Não fica murmurando pelo que não tem. Agradeça, seja grata pelo que você já tem. Que isso abre as comportas do céu. Quando a gente é grato, as comportas se abrem. Então vamos parar de murmurar. Vamos começar a glorificar a Deus. Porque nós sabemos que Deus, ele não é igual ao homem. O homem muitas das vezes ele promete e não cumpre. Mas Deus, ele promete e ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua. A esperança, ela está ativa. Ela não diz, quem sabe um dia. Ela diz, eu não vejo a saída agora, mas eu conheço o caminho. Eita, glória a Deus. Mude o seu foco, pare de alimentar o medo, olhando para o tamanho do problema. Olhe para quem sustenta o universo. Ai, Deus é maravilhoso. Pare de profetizar derrota sobre a sua casa, sobre os seus projetos. Gente, uma coisa muito séria. As pessoas sabem, mas não conseguem colocar em prática, né? Palavra tem poder. Você tem que profetizar bênçãos. Você tem que falar coisas boas dentro do seu lar. A minha sogra, ela fala muito. Quando a gente morava em Ribeirão, a gente ia na casa dela. Aí a gente chegava lá, ela falava, o que tem aqui em casa? Quando chegava, tinha que falar. O que tem aqui em casa? Aí a gente falava, bênção, bênção, milagre, providência e vitória. Tinha uma ordem certa lá que eu não lembro, mas é mais ou menos isso. Providência, milagre, vitória. Providência, milagre, vitória. Aí cada um tinha que falar. Isso a gente está proferindo palavras boas, de bênçãos para o nosso lar, para a nossa casa. Isso é muito importante. E vamos levantar a cabeça. Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, o mesmo lá do tempo antigo, lá dos hebreus, que libertou os hebreus lá do Egito. Ele é o mesmo, ele não mudou. E ele nunca vai mudar, porque ele é Deus. Ele já é o Todo-Poderoso. Então vamos levantar a cabeça, não vamos desanimar, vamos depositar a nossa
fé, a nossa esperança em Deus, tá bom? Deus ainda ele está no controle de tudo. Ele não dorme, ele não falha. Se você crê nessa mensagem, se a partir de hoje você vai colocar a tua esperança em Deus, deixa aí nos comentários. A minha esperança está no Senhor. Eu já vou deixar a minha aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.